Mixagem não é girar botão, não é colocar um monte de plugin ou usar um monte de equipamento, um monte de efeito. Não é isso, tá? O nosso foco tem que sempre ser a música. E na mixagem, o nosso papel é misturar os sons que foram gravados para eles fazerem sentido e ajudar a mensagem da música, a passar a emoção que a música precisa e tudo mais. Porque é isso que importa pro ouvinte final. O ouvinte final não quer nem saber que plugin você usou aí na sua mixagem, cara. Ele quer ouvir a música e ser emocionado com ela, ou entender a mensagem que a música precisa passar, o sentimento que ela precisa passar, e por aí vai, né? Então, na mixagem, a gente não pode esquecer isso, e é uma área da produção musical que a gente é muito apegado, né, a equipamentos, plugins e técnicas, e geralmente quem começa a aprender produção musical, mixagem, é porque gosta dessa área e gosta de equipamentos, saber como funciona, os efeitos e tudo mais. E pô, cara, eu gosto demais também e eu acho que isso é importante para nossa área, até pra gente evoluir, saber o que a gente tá usando e ter o ânimo, né, o interesse de estudar cada vez mais esse tipo de coisa que é essencial para o nosso trabalho. Mas tudo isso, equipamentos, técnicas, plugins e tudo mais, são ferramentas, tá? Ferramentas para a gente chegar no resultado final, que é a música, que é emocionar, que é passar a mensagem que o artista quer também, no estilo e tudo mais. Então, a gente precisa entender isso para não sair fazendo a mixagem de qualquer jeito e achar que mixagem é isso. Quer sair colocando um monte de efeito, um monte de plugin, e pior ainda, às vezes as pessoas ficam apegadas a esses monte de processamentos e plugins que usam, equipamentos e tal, e esquecem do resultado final, e aí como resultado, o artista não fica feliz, o público não fica feliz e o produtor também não, porque provavelmente esse artista não vai convidar mais o produtor para fazer esse trabalho. Ou não vai gostar daquele trabalho que foi feito e tudo mais, porque tá desconectado da música, que é o principal. A gente nunca pode esquecer disso aí, tá? Se você usar poucos plugins, mas chegar no resultado, usar poucos equipamentos simples, mas chegar no resultado, é o que importa pro artista, é o que importa pro público e é o que importa pra música, tá? A gente nunca pode esquecer disso aí, certo? Nunca se apegue mais a equipamentos, técnicas e plugins do que a música. Se é pra se apegar em algo, se apegue à música e nada mais. E eu resolvi falar disso nesse vídeo com vocês porque é algo que eu acabei de viver aqui em uma música que eu fiz a produção mix e master pra Nini, que é a música Festa da Vida. Essa música aqui é uma música bem mais naturalzona, assim, mais solta e tal, sem tanta produção, a versão original, que é bem a vibe de som que a Nini mais fez até hoje, que ela canta, toca violão de nylon e harpa também, esse som mais natural e tal, meio pra linha do MPB ali e tudo mais, né? Então, ela me procurou pra gente produzir uma nova versão dessa música, porque a versão original bateu mais de 1 milhão de plays lá no Spotify, e agora ela queria fazer uma nova versão com uma cara nova, mais pop e tal, com mais elementos, bateria, beat, baixo, guitarra, sintetizadores, efeitos nas vozes e tudo mais, que é bem diferente da versão original, que é um som bem mais natural, né? Sem tanto processamento de produção e tudo mais. Então, a minha missão era fazer esse som pra ela, pegar essa versão original e transformar em um som mais pop, com mais elementos, com essa característica sonora diferente, né? E cara, se eu sair simplesmente colocando um monte de coisa na música, um monte de efeito, um monte de plugin, um monte de equipamento, um monte de instrumento e tal, seja o que for, sem pensar na música primeiro, sem analisar, ouvir e ver o que a música vai pedir, para que lado que a gente vai caminhar, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir um bom resultado. Porque eu estaria desconectado da música, certo? Da versão que ela queria que eu fizesse, né? Transformar essa versão original na versão nova. Se eu não pensar, eu não chegaria no resultado. Então vou mostrar aqui pra vocês como que é essa música aqui e vou contar como que foi essa experiência pensando na música e não nas ferramentas. Porque tudo, como eu falei, equipamentos, plugins e técnicas são ferramentas e nada mais. O que importa, o resultado final, o que eu tô mirando, o que eu tô concentrado, pensando e buscando é a música. Então nessa música aqui, por exemplo, ó, vou até tirar um mixer aqui pra gente conseguir visualizar melhor as tracks aqui mesmo, né? Olha só, quando ela me procurou pra gente produzir a música, tinha a versão original ali, né? Que era harpa, que tem esses sons de harpa aqui, ó. Certo? Tinha um violão de nylon aqui também, que era a base da música, né, ó. Flauta e as vozes, né? Deixa eu colocar aqui. Aí, ó. E confiança oferece.
oferecer o que tu tem de melhor, abrir as portas do teu coração. Aí quando vai pro refrão, tinha essa vibe aqui, ó. Vida acontecer, não é preciso controlar, é só respirar e Eu vou deixar o link aqui da versão original e da versão nova da música também, depois pra vocês, tá? Pra vocês conseguirem analisar e ver a diferença de sonoridade. Aqui no caso, eu já tô mostrando com a mixagem que eu fiz, né? Eu só solei os elementos ali pra vocês sacarem como que era. Mas aí é o seguinte, olha só que animal. Cara, tem muito mais coisas que a gente colocou aqui. Então, no refrão, por exemplo, o violão que ela tocava era mais na onda do baião, fazia uma levada que me lembrava o baião. Então já pensei, pô, eu vou fazer um beat de música pop, mas com elementos acústicos também, pra trazer essa vibe do baião, né? Então no refrão, olha só, coloquei essa percussão aqui, ó. Que é bem baião, né? Pra somar com essa batera, a gente gravou um baixo, né? Que foi meu pai que gravou esse baixo aqui. Olha só. Aí vem o violão, que ela já tocava, né? A flauta e a harpa, que fazem os detalhes, né? De melodias e tal, contracantos e tudo mais. Tem uma guitarra que eu coloquei também pra soar um pouco mais pop e pra somar com essa levada do baião, fazendo um palm mute ali, que basicamente vai fazer um efeito meio de percussão com nota, né? Vamos pensar assim. Então, repara no som como que é. Olha só. E tem os teclados também que vão fazer essa cama, os pads ali, synths que dão mais profundidade e deixam um som um pouco mais viajão, assim, que é bem a vibe que a Nini procurava também, que combina muito bem com o som que ela faz. Na música pop, a gente colocando esses efeitos traz uma profundidade legal e tal, né? Uma vibe meio reflexiva, assim, que é as letras que ela faz são bem nessa onda, né? Positividade e tal, né? Olha só. Aí tem os efeitos sonoros aqui pra somar em algumas partes, né? Ó. As transições. E vem as vozes com tudo isso aí. E deixa a vida acontecer, não é preciso controlar, é só respirar e reconhecer. Mas repara que eu pensei pra construir essa música aqui, eu fui pensando o que a música pedia. Eu já aproveitei a levada que ela fazia do violão pra criar a bateria que vai casar com o violão, o baixo que vai casar com tudo isso e todos os efeitos ali pra somar e trazer a textura que ela queria, mas pensando na música e não pensando focado nos efeitos ou nos plugins que eu ia usar, nas ferramentas e tudo mais. E na mixagem é a mesma coisa, tá? Eu fui definindo as prioridades ali pra saber o que eu queria, os efeitos que eu ia usar, que hora que eu ia usar cada efeito e tudo mais. Então isso é muito importante a gente entender e raciocinar na hora que tá fazendo, tá? Você tem que pensar o som que você quer, a característica que você quer, pra saber o som que você tá buscando, porque senão você não tá buscando nada, você vai sair fazendo qualquer coisa, vendo o que vai dar, e aí o resultado é aleatório, né? E a gente que trabalha com produção musical não pode ser assim. A gente tem que ter um controle, saber o que tá fazendo, saber o que tá buscando. Você focar na música muda tudo, porque muda como você vai tomar as decisões, né? E você não fica apegado a ferramentas específicas, a plugins e tudo mais, porque o que importa é a música e você tá buscando som. E aí as ferramentas que estão no meio do caminho são só uma forma de alcançar aquele som que você imaginou, que você tá projetando, né? Então, cara, isso muda tudo, tá? Muda totalmente o foco, muda a forma de você pensar durante a produção, durante a mixagem. Então agora, por exemplo, eu falei ali pra vocês mais da questão do arranjo, dos instrumentos e tal. Mas se a gente der uma olhada aqui na mixagem em si, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo, ó. Na bateria mesmo. Olha só o que eu fiz. Durante a produção, eu já coloquei esses sons mais orgânicos para somar com a bateria,
e a gente ter uma textura um pouco mais orgânica mesmo, e não de um beat totalmente eletrônico. Então, uma mescla, né, de sons eletrônicos com sons orgânicos, né? Olha só. Se eu pegar e solar o som do kick aqui, ó, é um som mais eletrônico. Mas junto com esse som eu coloquei um stomp aqui, que é como se fosse um som de pessoas pisando num chão de madeira, alguma coisa assim, né? Ó, junto com o kick. E aí eu tenho esse som que pra mim já soa muito mais orgânico e percussivo e tal, né? Ó, parece que é uma galera que tá cantando junto, batendo palma, batendo pé e tal, que é a vibe que eu queria pra esse som aqui. Então, essa aqui é uma decisão que eu fiz artística, pensando no som, no resultado final. E se eu tirar esse stomp, olha só o que acontece com a bateria aqui, ó. Ó, o kick pra mim já fica descolado da música, né? Se eu colocar tocando com a música aqui, ó. Sei lá, meio sem sal, assim, parece que não cola com o resto dos elementos ali. Agora, quando eu coloco o stomp, olha só. Já dá uma vibe. E essa aqui é uma decisão que nem eu falei pra vocês, tem que ser algo pensando na música e não nos plugins que eu vou usar, nos canais que eu gravei, ou sei lá no que eu vou usar aqui. Isso aí não importa, entendeu? O que importa é a sensação que eu quero passar e o que eu vou fazer pra chegar lá. E tranquilo, entendeu? Isso com várias coisas. Por exemplo, quando eu fui fazer esse beat, eu já escolhi um som de palma natural justamente pra casar com a vibe de elementos orgânicos. Violão de nylon, a voz da Nini, que é bem suave também, flauta, harpa e tudo mais. Então, eu não tenho uma snare totalmente eletrônica aqui, né? Olha só. Esse aqui é o som principal, que marca a percussão mais médio agudo ali, né? Ó. Se tivesse uma snare eletrônica aqui, ou um clap totalmente eletrônico, cara, ia perder totalmente a vibe do som, e aí não iria passar a sensação que eu queria, né? Então isso é muito importante de entender. E esse tipo de coisa me guiou em várias coisas aqui na mixagem, né? Desde a escolha dos timbres também, do teclado, por exemplo, eu queria que os teclados tivessem essa vibe mais viajona e tal. Então se eu solar aqui os teclados, olha só. Repara que tudo tem um timbre bem suave e dá essa profundidade. Eu não queria que os teclados ficassem na frente, né? Isso aqui eu só consigo decidir se eu pensar o que eu quero pra música. Se eu não raciocinar esse tipo de coisa, eu não saio do lugar ou vai tomar uma decisão totalmente fora de contexto e tal, que não é o que a gente quer, né? Nos efeitos das vozes também, olha só. A voz começa mais seca, falando de mixagem aqui mesmo, né? Ó. Valorizar e reconhecer. Tem um reverb aí, mas tá mais de fundo, né? Aí dentro de você. Quando vai pro refrão, que é uma vibe que eu quero uma música mais aberta, mais dançante, mais brilhante e tal, mais viajona também, com mais efeitos, aí sim entra um monte de efeito, olha só. Vida acontecer, não é preciso controlar, é só respirar e reconhecer o que respeita a integridade do teu ser e deixar a vida acontecer, não é preciso controlar. Isso é muito importante, né? Pode ver que sempre eu tô mostrando pra vocês aqui em vários contextos, né? Desde a escolha dos timbres, do arranjo, o que eu vou colocar ou não na música, e tudo que eu vou fazer até a mixagem, pode ver que não é girar botão. Eu não tô falando aqui de girar botão, de colocar um monte de plugin, um monte de equipamento e tal. Eu tô falando aqui da música, né? Que é passar essa emoção de, no refrão, fazer a música soar mais aberta, mais feliz, que é quando entra um monte de percussão, um monte de elementos ali e tal. No começo, que a música tá mais suave, aqui ó, no começo mesmo, se vocês ouvirem com os instrumentos, né? Só tem basicamente o violão sustentando ali. E um pad, né? E uma guitarra. Só que é tudo mais viajão, né? Aí dentro de você. Ó. Presença. Lá no refrão que vai virar aquela vibe mais de festa, percussão e tal, né? Ó. Vida acontecer, não é preciso. É outro som. Então na mixagem eu também faço isso
para passar essa impressão, né? Para enfatizar essa sensação, para emocionar as pessoas que vão ouvir. Então a ideia é essa. E para mim, isso é mixagem. Não é a gente ficar colocando um monte de equipamento, um monte de plugin, girando o botão e ficar orgulhoso daquilo ainda, sendo que às vezes nem faz sentido na música, né? Tem um monte de plugin que eu gosto que eu não usei nessa música aqui, porque não fazia sentido, não era um efeito que eu queria, entendeu? O foco sempre é a música. E se pudesse fazer um resumo desse vídeo aqui geral, né, é esse. Foca na música, porque é o que mais importa. Beleza? Comenta aqui o que você achou, se essa ideia te ajudou de alguma forma até a destravar aí as suas produções para eu saber e criar mais conteúdo para vocês. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis. Valeu!